Queridos irmãos, a Sagrada Liturgia hoje nos apresenta a história de um administrador infiel. Pelo modo como a parábola é contada, aparentemente é de difícil compreensão, porque nós vemos o administrador infiel, louvado, honrado. Mas o ensinamento que Cristo quer nos mostrar diz respeito à vida de cada um de nós. Há um administrador que foi acusado de dissipar os bens do seu senhor. E o Senhor diz: dá conta da tua administração, porque não poderás ser mais o meu administrador, o meu feitor. Esse administrador é cada um de nós. Nós recebemos bens de Deus, bens espirituais e bens materiais. Bens para a nossa vida aqui na terra, mas em previsão para a nossa vida futura. Por isso, tudo que nós temos aqui só tem um fim, que é a nossa salvação. A salvação da nossa alma. Por outro lado, tudo que Deus nos deu também para o serviço do próximo. Nada é gratuito. Tudo tem um fim. E em tudo devemos pensar no fim. E qual é o nosso fim? O Catecismo nos ensina: Deus criou o homem para conhecer, amar e servi-lo nesse mundo, e depois ser feliz para sempre no céu. Por isso, todos os dons que recebemos, todas as graças, todos os bens, inclusive os bens materiais, tudo isso foi nos dado para administrarmos. Não somos donos, somos apenas administradores. E um dia Deus vai dizer para nós: dá conta da tua administração. Mas é muito importante nós observarmos esses dons que Deus nos deu e colocarmos sempre a serviço do próximo. A parábola nos indica exatamente isso, quando no final fala: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. E nós vamos ver um terceiro ponto dessa reflexão. Ou seja, o que eu tenho, como eu tenho gerenciado tudo, a minha inteligência, como eu tenho usado, minha capacidade de contato com as pessoas, como eu tenho feito com a minha capacidade de amar, qual é o objeto do meu amor aqui na terra, o que eu tenho feito com os bens materiais que eu tenho recebido de Deus. Então esse é o ponto principal desta parábola. Como eu tenho administrado os meus bens a serviço de Deus, a serviço do próximo e também para mim. Mas como eu tenho equilibrado isto e colocado Deus como centro. É triste, nós vemos tanta gente capacitada, com tantos dons, usando mal. Gente que tem capacidade de pensar, de falar, de fazer cálculos, usam mal. Perdem tempo. Maltratam. Nós seremos julgados pela caridade. É claro que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras ela é morta. Muitas vezes nós vemos pessoas falando tanto de fé. Fé, ótimo. A fé é uma adesão da nossa inteligência à verdade revelada. E nós temos que nos submeter a Deus que se revela para nós. O justo vive da fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. A fé sem caridade, ela está ainda pela metade. Porque ela leva à caridade. Quando nós fomos chamados diante de Deus para o julgamento,
O que é que Cristo vai nos perguntar? O que fizestes dos dons que eu dei? E ele fala, no dia do juízo, seremos julgados pela caridade. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Nós conhecemos bem as obras de caridade. Só que essas obras de caridade, elas são iluminadas, fortalecidas e inspiradas pela fé. Porque a fé vai nos dizer que o que eu fizer ao menor dos irmãos, estou fazendo ao próprio Cristo. É preciso ter a caridade. E é exatamente isso que Cristo quer insistir conosco na parábola. Nós seremos chamados para as contas. É interessante nessa parábola que o Senhor diz para o administrador: dá conta da tua administração. Ele não pediu na hora. Ele disse: vai lá e prepara. Acontece conosco a mesma coisa. Deus vai nos preparando. A morte repentina e imprevista, nós pedimos a Deus que nos livre dela, mas dificilmente ela acontece, porque Deus vai nos mostrando sinais antes. Eu quero as contas. Prepara. Deus mostra sinais dizendo: está chegando a hora. Dá contas. O que fizestes daquilo que eu tenho te dado durante todos esses anos? Pode ser uma doença, pode ser um acontecimento. Às vezes a gente passa na rua e, meu Deus, quase que eu fui atropelado. Olha o sinal. Vem um perigo, olha o sinal. Vem uma dor, olha o sinal. Vem uma doença, mesmo passageira, olha o sinal. Ou então alguém nos fala: cuidado com isso. Evita tal coisa. Vigia. Reza mais. Deus vai nos chamando às contas e vai nos dando tempo, que pode ser logo ou pode ser mais à frente. Mas para Deus não existe tempo. Então esse dar contas à administração pode ser agora. Prepara. Faz o balanço da tua vida. Como está? Como está? O que fizeste dos dons que eu dei? Gostaria que vocês refletissem esse ponto e fizessem um exame de consciência. E se eu conseguir isso de vocês, para mim já valeu toda essa homilia. Dá contas. Para. Segundo ponto. Aquele homem que era infiel, ele foi, ao invés de se converter, ele foi fraudar de novo o seu senhor, com o objetivo de ser acolhido depois. Não sei se aqueles outros o acolheriam vendo essa desonestidade dele. Isso Cristo não fala. Mas o que Cristo fala é que o Senhor louvou aquele homem porque agiu com sagacidade, agiu com prudência. A prudência é o bom governo das coisas em vista de um fim. Existe uma prudência da carne e uma prudência do espírito. A prudência da carne em si não é boa nem má. Nesse caso aí foi má, porque ele usou da prudência da carne de modo desonesto. Mas olhemos a prudência da carne no sentido de indiferente. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com comércio, tem que saber a hora de comprar, de reter, tem que saber quanto vai de lucro, os gastos. A pessoa que vai fazer uma viagem tem que antes calcular, ver se pode gastar isso ou aquilo, vai guardar. Tudo isso é prudência. Vai investir o seu dinheiro, alguma coisa que tenha, saber a melhor hora de investir, de tirar, de retirar. Tudo isso é prudência.
chama-se prudência da carne, e a prudência é necessária. Se usa para o mal, mas pode usar para o bem. Mas não é essa prudência que Jesus fala aqui. Jesus fala da prudência da carne, daquele é o administrador. Mas ele diz que os homens do mundo são tão prudentes para as coisas do mundo, mais do que nós, que somos filhos da luz, que temos Deus por Pai, somos prudentes naquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. É esse o sentido da parábola, dizendo que eles são mais prudentes, mais sagazes, mais espertos do que nós. Por isso vale a pena todo o sacrifício, todo o cuidado, toda a vigilância, todo o estudo da palavra de Deus, toda a meditação, todo o sofrimento para fazer o bem, vale a pena. Isso é prudência do Espírito. E como eu disse, a prudência é a arte de governar bem os seus atos em vista do fim. A prudência sobrenatural é obra da graça. Deus nos dá a graça para nós nos governarmos em vista da nossa salvação e da nossa santificação. Por isso nós temos que ter o bom governo da palavra, quando falar, quando calar, o bom governo até do pensamento, quando é possível, o bom governo das atitudes. É preciso calcular bem. Jesus fala: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A pomba é simples porque ela tem o seu foco, ela vê lá. E a serpente, ela vai driblando os obstáculos. E na nossa vida espiritual há muitos obstáculos. E a prudência significa ir driblando com todo o cuidado para não sermos pegos de surpresa. Então, por que ficar vendo aquele programa de televisão? Por que ficar com aquele programa de internet? Quantas vezes, quanto tempo se perde? Por que ficar com relações com aquela pessoa? Por que ler aquele livro? Por que ficar de uma maneira relaxada, no mau sentido, diante das coisas de Deus? Ou relapsa, melhor dizendo. Então, a prudência significa governar bem as minhas ações em vista do fim. Agora, é muito importante uma coisa chamada reta intenção. Ter reta intenção em tudo o que fazemos. Mesmo se não der certo aquilo que planejamos, com reta intenção, para agradar a Deus, Ele cuida. Porque Ele pode tirar do mal um bem, mas Ele quer que nós tenhamos reta intenção. Existe uma frase que as pessoas colocam e que é muito mal interpretada, que dizem: de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviram isso? É ambíguo isso. Porque se você tem reta intenção de agradar a Deus, você não vai para o inferno por causa disso. Agora, é claro, se você quer fazer uma coisa e nunca faz, quer fazer o bem e nunca faz, aí, claro, o inferno vai estar cheio e você vai para lá. Mas se você tem reta intenção em tudo que você faz, não importando se deu certo ou se não deu certo, mas você quer fazer o certo, tem essa reta intenção, Deus vê essa reta intenção. Então precisa ter esse cuidado. E a prudência nos leva a isso, a termos reta intenção em tudo o que fazemos. Mas eu fiz tantos cálculos, eu trabalhei tanto e não deu certo, não importa. Deus não precisa de você, Ele já fez tudo. Mas Ele quer a sua colaboração, basta isso. Ele quer o seu amor, é só isso. Então faça com reta intenção e com amor. E pronto. Ser prudente. Por causa das imprudências, muita gente cai. O exemplo clássico é o de Davi, o homem sábio, ungido de Deus,
vitorioso nas batalhas, e no momento de imprudência, depois a sua refeição, vai para uma varanda e vê uma mulher tomando banho, e ele então manda chamar aquela mulher e peca com ela. E depois, não satisfeito de ter pecado com ela engravida dele. Ele então manda matar o marido dela. Imagine Davi. Tinha tudo à sua disposição por causa de uma imprudência. Vai lá e olha. Poderia ter saído. Quantas vezes a nossa imprudência dos olhos nos leva a tantas coisas ruins? Porque uma coisa leva a outra. Como diz o livro da sabedoria, os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então a prudência dos olhos e dos ouvidos, e quero dizer também da língua, e hoje dos dedos que escrevem lá tantas coisas, tantos comentários de internet, essa prudência é muito necessária. Tenhamos cuidado. A imprudência leva muita gente para o inferno. Muita gente. Por causa da imprudência. E o terceiro ponto dessa reflexão está na conclusão que Jesus faz. Portanto, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando precisardes, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Porque Jesus chama riquezas da iniquidade. Não é que a riqueza seja ruim em si, mas chama riquezas da iniquidade por causa do apego desordenado a elas, por causa do mau uso delas e por causa do meio de que muita gente se utiliza para adquiri-las. Por isso Jesus chama de riquezas da iniquidade. E quer que nosso Senhor dá como solução para isto? A caridade. A esmola. Granjeai amigos com a riqueza da iniquidade é exatamente a esmola. O cuidado com os pobres, com os necessitados, com os aflitos, para que quando precisardes eles vos recebam. Os pobres são os maiores intercessores por nós no céu. Não importa a pessoa X ou Y ou Z, mas o que importa é Jesus que está em cada um que precisa. E muitas vezes nós somos instrumentos da providência para ajudar aquele que precisa, sem ficar anunciando para ninguém. A nossa mão direita não pode saber o que faz a esquerda e vice-versa. Mas a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. A caridade nos impulsiona para que quando chegar a nossa hora de prestar contas, Jesus Cristo vai dizer: entra na alegria do teu Senhor, por tudo que me fizestes, tive fome, sede, etc., e me destes, me ajudastes. Então esse é o sentido final da parábola: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Peçamos, pois, meus irmãos, a graça de sermos bons administradores dos dons de Deus e façamos o exame de consciência. Como estou administrando? Olhemos a nossa prudência. Nós muitas vezes não meditamos nessa virtude. Em que situações estamos sendo imprudentes? Pensem. São inúmeras as situações que podem acontecer imprudência. Então sejamos prudentes. Como está o nosso coração diante da caridade para com o próximo? É a única coisa que vamos levar na hora da morte, é tudo aquilo que nós tivermos feito. Bom de bom ou de ruim. O que é que vamos apresentar diante de Deus? São Pedro fala: se nós ajudamos ao próximo, carregamos brasas acesas na cabeça. No sentido de que, ou nas mãos, no sentido de que está ali a caridade, o amor de Deus, como a brasa acesa, para apresentar a Jesus. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é o grande exemplo para nós,
de administradora dos dons de Deus, e que ela nos encha dessa caridade com humildade, para que possamos caminhar no dia a dia até o dia que Deus nos chamar para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.